pelo que o Senhor tem feito aqui. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, está preparado? Está preparado? Tem que dizer, estou preparado. Meu Deus. Jesus voltar, se ele perguntar para você assim, se você está preparado, você não está, desculpe, você vai ficar, meu irmão. Eu não vou ficar não, eu tenho que ir. Eu vou, amém? Glória a Deus. Quando o pastor Edmário me falou que o culto seria hoje e me convidou para pregar, eu me senti assim privilegiado, que pregar para a juventude, para jovens, é um pouco complicado. A última vez que eu preguei para jovens foi num congresso lá em Cosmos, e Deus ali falou tremendamente, e a gente estremece quando a gente fala com o jovem, porque o jovem, desculpe dizer, eu fui jovem, dá trabalho. Os pais estão aí, né? Fala assim, por que essa criança cresceu? Por que ele está fazendo, ela está fazendo 15 anos? Meu Deus, tinha que voltar a ser aquela criancinha, né? Que pega pela mão e leva para onde quer. Mas o jovem quer voar, o jovem quer dar altos voos. O jovem deseja isso, isso já é da natureza humana do jovem. Então, eu fui, os pais e as mães também já foram, também já vivenciaram isso. E o recado que se dá ao jovem é: ouça seu pai e sua mãe, porque eles foram jovens. Ele já passou pelo que você está passando. E só quem passa pelo que você está passando tem a experiência já concluída. Correto, pastor Edmar? Então, é muito bom ser jovem, mas é muito bom entender aqueles que já foram jovens, amém? E eu fiquei feliz, ainda mais quando ele me passou o tema. Aí eu falei, que isso? Ele falou até assim, eu lembro, olha, é um tema que você gosta muito. Aí eu falei, é mesmo? É lá em Josué, capítulo 1. Quando ele falou que é Josué capítulo 1, eu falo, meu Deus, é forte. Porque aquilo que Josué recebeu no capítulo 1 é muito forte. E você receber algo de Deus na sua juventude é muito forte. Mas saiba que Deus estará contigo todos os seus caminhos. Bem? Abra aí a palavra do Senhor, no capítulo 1 de Josué. Todos abriram? Quem abriu já diga amém. Amém. Quem não abriu, diga, me ajuda. Então todos abriram, amém. Diz assim a palavra do Senhor: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué. O Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que te dou, aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenha dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem
para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o seu caminho. Vou repetir: porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Pai das luzes, graças te damos, aqui está a tua palavra. Não seja mais eu, mas o teu Espírito Santo falando. Cale-se diante dele toda a terra, para que a voz do Senhor seja ouvida neste lugar. Senhor, eu quero aprender mais de ti, eu quero aprender cada dia mais contigo. Por isso ajuda-me, fortalece-me e fortalece cada um que está aqui nesta noite. Que esta palavra venha de encontro aos corações e que venha, Senhor, a florescer e venha, Senhor, a ser revelado aquilo que tu queres na vida de cada um ouvinte nesta noite. Por isso, Deus, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Eu vou primeiro falar sobre este homem, depois eu vou entrar em algumas áreas para você entender. Primeiro eu vou falar sobre Josué. Josué, o nome original de Josué não era Josué. Josué era chamado de Oséias. Oséias é o nome original de Josué, que significa salvação. Ele é da tribo de Efraim, filho de Num, e a grande maioria era de costume chamar dentro da tribo de Efraim as pessoas de Oséias. E Josué, quando fica ao lado de Moisés, Moisés o chama de Josué. Quando Oséias está ao lado de Moisés, ele o chama de Josué. Que na realidade Josué chama-se o Senhor salva, ou na linguagem grega, Jesus. Ou seja, o nome de Josué é Jesus. Pegou aí? Quando você tem um significado na tua vida, todo esse significado da tua vida, todo esse significado do teu nome, você tem que começar a modificar para o nome de quem? Jesus. Porque o primeiro lugar, aquele cordão que você bota com aquela simbologia, a maior simbologia que tem que ter naquele cordão é quem? Jesus. Eu vou botar um adesivo bonito no meu carro, eu até tirei, mas botei de outra forma. Mas antigamente meus carros eram todo na frente, vinha escrito Jesus. Quem me conhece há bastante tempo, tinha um Jesus grandão lá. Jesus tem que ser tudo na tua vida, o centro da sua vida. E Josué, ele é chamado por Josué, no original, de Yehoshua, e quer dizer, Senhor é a salvação. Você entendeu que nome que Moisés dá a Josué? Então vamos pegar Josué em 3 fases da sua vida. O primeiro Josué, qual é o primeiro Josué que existe na Bíblia? O Josué primeiro que foi chamado na Bíblia pela primeira vez, ele se encontra lá em Êxodo capítulo 17, versículo 9. Que quando Moisés chama Josué para guerrear contra Amaleque. O que dá a entender de Josué que ele já tinha uma estratégia de quê? Josué já tinha estratégia de guerra. Diga comigo, ele já tinha estratégia de guerra. Então Josué já era um homem de quê? De guerra. Moisés não era homem de guerra. Moisés foi criado aonde? Lá no palácio. Moisés cresceu dentro do palácio de Faraó. Depois a história de Moisés vocês conhecem.
E ele vai para a terra de Midian, e lá fica, e quando volta, que ele recebe o chamado de Deus, que ele recebe a tarefa de Deus, ele volta, e as primeiras pessoas que ele faz contato, um deles é Josué. Josué tinha mais ou menos 40 anos, quando ele sai do Egito. Bem, ele não era jovem, mas alguns estudiosos declaram e falam que Josué já tinha sido com estratégias de guerra, porque ele já tinha sido treinado no meio dos egípcios para a guerra. Ou seja, vamos pegar este aqui e vamos usar para a nossa guerra. Se precisar de uma guerra, ele vai ser usado para guerrear. Então Josué já tinha um treinamento. O que a gente entende com isso? Deus não chama se você também não tiver o objetivo na tua vida. Eu não tenho objetivo nenhum, não tenho nada para fazer, Deus não vai te chamar. Sabe por quê? Onde é que eu vejo isso? Onde é que eu consigo ter base para dizer isso? Jesus, quando chama os discípulos, alguns deles estavam lá à toa, em casa vendo novela, ou então batendo papo com o vizinho. Não, todos eles estavam no seu trabalho. Quando ele chama os discípulos estão fazendo o quê? Os primeiros discípulos, quando eles chamam, estão o quê? Pescando. Estão lá trabalhando. E o interessante nessa história, que eu acho até linda, é que eles estão trabalhando depois, quando Jesus chama, que ele faz o milagre, né? Da multiplicação, de joga lá a rede, não é isso? Aí ele joga a rede, pega, a Bíblia é legal, porque a gente canta, quem mandou largar a rede? E no final da vitória, daquele milagre que eles veem, eles largam a rede. Porque a Bíblia fala que eles, largando tudo, o que eles fizeram? Seguiram a Jesus. Então, não tem como, você tem que estar em movimento. Em certas pregações eu sempre falo, Deus só chama quem está em movimento, porque Deus é um Deus de movimento. Se você estiver parado, como até o nosso irmão falou aqui, o Guilherme não falou, se você ficar parado, o que acontece? Acho que não entenderam muito não. Se você ficar parado, o que acontece? Você não vai para o céu. Você tem que estar em movimento. Quando Deus cria todas as coisas, e no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra, porém, se forma e vazia, e o que acontecia? Pairava. O que pairava? Ele caminhava, ele andava, ele ficava passeando por sobre as águas. Deus não ficava parado. Então eu entendo aqui que Deus vai ter um chamado na tua vida se você estiver em movimento dentro da obra do Senhor. Mas muitas vezes Deus dá um peteleco em você, fala assim, estou te chamando, e você está, o quê? Porque você está parado. Porque quando Deus te chama para uma obra na casa dele, ele te dá um peteleco, você, opa, Deus me chamou, vamos lá. Eu estou falando do peteleco, porque tem gente que tem que levar, né? Deus tem que chegar, meu Deus, e dar uma varada bem forte para entender. Mas tem gente que é sensível à voz do Senhor. Porque quem é sensível, quem tem sensibilidade de voz do Senhor, Deus só encosta, só olha. E olhar para Jesus, eu fico imaginando, Deus do céu, eu imagino o olhar de Jesus falando para Mateus, vem, segue-me. O cara doido, largou tudo, largou o dinheiro na mesa. Vamos contar assim para você entender, é como se ele fosse um caixa de uma loja, o caixa do supermercado, vamos dar assim, tá lá, recebendo, aí chega lá, Jesus chega para ele, vem, segue, ele levanta do caixa, larga dinheiro, larga tudo, não quis saber quanto tinha, não quis saber de nada, pegou e largou e seguiu Jesus, por causa do olhar. Pedro andando sobre as águas, enquanto ele olhava para Jesus, ele andava, ele só perdeu o propósito quando ele parou de olhar para Jesus. Ele começou a dar atenção ao vento,
Enquanto ele olhava para Jesus, a Bíblia não diz que enquanto ele olhava para Jesus, o mar já estava calmo. A Bíblia não diz isso não, tá? A Bíblia diz que Pedro andava sobre as águas e o vento soprava e o mar ainda estava revolto. Mas enquanto você estiver olhando para Jesus, pode ter mar revolto na tua vida, pode ter vento soprando. Entenda isso hoje, que enquanto você estiver olhando para Jesus, você vai continuar na sua caminhada. Você não vai afundar, não vai acontecer nada, porque o Senhor irá te proteger. E aí, Josué começa o seu ministério, porque quando Moisés chama ele, é interessante. Sabe o que eu acho interessante, pastor? É que olha só, ele vai lá em Êxodo 17, versículo 9, eu vou até abrir. Bota lá, bota aqui para mim, Êxodo, cadê? O pessoal está lá? Tem alguém lá? Não, saiu, meu Deus. Êxodo 17, 9. Abre lá para você entender. Êxodo capítulo 17, versículo 9. Olha só, pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saia a peleja contra Ameleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará em minhas mãos. Vamos ver o chamado de Josué aqui. Josué ainda não é líder, Josué ainda não tomou a sua postura, mas Josué atendeu a voz de Moisés. E para muitos pode parecer doideira. O que acontece nessa igreja aqui, para muitos pode acontecer algumas doideiras, coisa de louco, coisa de... Ninguém entende. O cara levantou e foi embora. Você não percebeu isso não? Ele meteu o pé. Nós impusemos a mão aqui, a igreja clamou e ele meteu o pé. Se a gente olhar no sobrenatural, se olhar, é coisa de ir, né? A gente mandou ele embora, falou, ó, sai daqui, levanta e vai embora, não. Então você tem que entender que quando a gente dá ouvido à voz do líder, pode ser a coisa mais louca, pode ser a coisa, mas quando a gente dá ouvido à voz do líder, que o Deus o revelou, nós vamos fazer as coisas de Deus prosperar na nossa vida. Mas tem gente que não quer ouvir a voz do líder, quer bater no seu peito e dizer, não, é besteira que está falando. Ouve a voz do seu líder, ouve a voz do líder espiritual desta igreja, meu amado. O que para nós parece, para os homens parece loucura, mas para Deus é revelação do poder de Deus. E aí, se a gente vê aqui, quando ele é chamado, ele podia dizer, como é que é? A gente vai guerrear você levantando uma vara? Ele podia questionar isso, mas ele não questiona, ele vai e seleciona os homens. E quando Moisés está lá, com a vara na mão, e que a vara está levantada, Josué está vencendo. Ei, pega essa aí para você entender. Pega essa para você entender. Enquanto a vara de Moisés está lá no alto, Josué está vencendo. Quem foi chamado para guerrear? Quem foi chamado para guerrear? Josué. Quem foi chamado para interceder? O líder, Moisés. Quem está guerreando é Josué, não é Moisés. Moisés está intercedendo, está levantando a vara. E a mão de Moisés começa a ficar pesada, ele não aguenta. E a mão de Moisés começa a baixar, de cansaço. O que acontece? Josué começa a perder. A mão de Moisés está lá em cima e Josué vencendo. A mão de Moisés abaixa, começa a perder. Aí Arão e Ur, né? Quem sabe da história, Arão e Ur vai lá, pega a mão de Moisés e faz o que? Levanta. Moisés pode estar com a mão cansada, mas vai ter gente ajudando. E aí ele levanta. Enquanto Arão e Ur está levantando a mão de Moisés, o que está acontecendo com Josué?
está vencendo. Quer vencer, meu irmão? Não adianta, peça ajuda. Tu quer vencer? Não adianta. Eu vou vencer sozinho. Sozinho você não vai conseguir. Para que você vença, você tem que ter ajuda. Por isso que a Bíblia fala que quão bom e consolável é que os irmãos vivam em união. Por quê? Porque quando eu estou precisando de ajuda, eu posso pegar o meu, graças a Deus que hoje tem telefone, né? Posso pegar meu telefone, meu zap, agora é mais rápido, né? Pastor Edmário, ora por mim. Quando eu ver lá que ficou azulzinho, já sei que ele está orando por mim. Meu Deus, não é assim? Quando eu ver que aquele sinalzinho lá já está azul, ele já leu a mensagem, então ele está orando. Peça ajuda. Não se recolhe no seu quarto, não se recolhe, jovem, não se recolhe no seu quarto, não se coloca dentro de quatro paredes achando que você está protegido, porque a tua proteção tem que vir lá dos altos céus. Aleluia. Eu ouvi uma história certa vez de uma pessoa que não gostava de andar de avião, porque uma vez acho que revelaram para ele, essa é uma história bem antiga, que ele ia morrer num acidente de avião, então ele não andava de avião. Preciso contar o que aconteceu? O avião caiu em cima dele. Ué, tu entendeu? Se ele puxa refúgio no Senhor e fala: Senhor, não morrerei até as suas promessas se cumprirem na minha vida, o avião ia passar direto, combustível ia aparecer no avião, o avião não ia acontecer nada e ele ia continuar até hoje. Mas sabe o que acontece? A gente ouve a voz do inimigo e a gente atenta mais para ela do que para a voz de Deus. Eu canso de falar isso aqui, que a gente às vezes dá voz para o inimigo. Ah não, olha, não sai de casa não. Às vezes Deus quer te usar numa grande obra, para algo grandioso, mas você está enfornado dentro de casa, porque você acha que está protegido. Se do céu não vier a tua proteção, meu amado irmão, se lá do alto, se do Senhor não vier a proteção, não adianta, não tem como. Então sai, vai fazer, vai falar, vai fazer a obra do Senhor, vai buscar com que o Senhor abençoe sua vida fazendo a obra dele. E aí Josué está lá na batalha, ele é chamado para isso. É o primeiro chamado de Josué. Ele já é chamado, já tem um chamado na vida dele. Deus já está preparando Josué. Você já viu? Tem gente que faz faculdade e acha que faculdade é para ele. Tu fez faculdade de quê, meu irmão? Faculdade de História. Faculdade de História. E aí, aprendeu História? E aí, vai ficar só com a história para você? Não, o que a gente aprende, não adianta, é para passar para as outras pessoas. Eu canso de dizer isso aqui. Mas você quer pegar o conhecimento que Deus te deu e guardar sete chaves? Não, vou guardar, porque senão alguém pode se voltar. Ninguém vai se voltar contra você não, meu amado. Porque quando você usar esse teu conhecimento para fazer algo na casa de Deus, pode vir por um caminho, mas por 7 caminhos correrão. Então usa aquilo que Deus colocou na tua mão. Lembra da parábola dos 10 talentos? Lembra? Te lembra dela? O que Deus fez com aquele que deu 1 e escondeu? Até o que tu tem vos será tirado. Porque Deus, quando te dá um talento, Ele não quer que você esconda. Ele quer que você use, mas use para a honra e glória do nome dEle. Nós não temos nada nessa terra. Eu não quero. É bom. Quem diz que não é bom ter casa de praia? Quem diz que não é bom ter carro do ano? Não é verdade? Carro que anda sozinho, que você entra e ele já sai andando, te leva para onde você quer. Quem é que não quer? Ué, qualquer um quer isto. Eu não estou dizendo que você não tem que desejar isso, mas você não tem que viver para isto. Porque Paulo diz que o meu viver agora é quem? É Cristo. A cruz revela a Paulo que agora não vive mais ele, mas vive quem? Cristo vive em mim. Glória a Deus. E aí Josué
está sendo chamado. Josué é chamado e faz aquilo que determinaram para ele. E ele vence a batalha. Ele vence a batalha. Josué vence a batalha. E Josué vem desenvolvendo junto com Moisés. Tem um fato interessante na vida de Moisés e Josué, é que toda vez que Moisés entra na tenda, está ali perto da tenda para receber algo de Deus, quem é que está do lado de Moisés? Josué. O líder está lá, mas quem está do lado dele? Josué. Se você não colar com pessoas que têm algo de Deus para a tua vida, não adianta. Mas você só quer colar com o pessoal do trabalho, você só quer colar com o pessoal da faculdade. Colar que eu falo é estar junto deles. Você tem que estar perto de pessoas que te tragam algo espiritualmente falando, para que você cresça espiritualmente. Porque às vezes você pensa que aquele rapaz lá na faculdade é o bambambam, né? É o cara que sabe tudo, mas você às vezes, muitas vezes, você é mais inteligente do que ele, porque você serve ao Senhor. Glória a Jesus. Porque Deus pega o conhecimento daquele que pouco conhecimento tem, para confundir os que têm. Aleluia. Jesus chega lá na sinagoga e começa a conversar com doutores. Quantos anos Jesus tinha? Lá para os 12 anos dele, está lá na sinagoga, conversando com doutores. Um garoto de 12 anos, conversando com quem? Doutores. E a Bíblia diz que os doutores se maravilhavam do conhecimento daquele menino. O que Jesus está ensinando para nós? Que aqueles que saibam tem que se maravilhar, olhar para você e olhar e falar: rapaz, esse ali é um homem de Deus. Ele não fez faculdade, eu fiz isso, fiz aquilo outro, mas nele há um espírito o quê? Excelente. Jovem, as pessoas têm que olhar para você e ver um espírito excelente. Lembra de José? Lembra de José? Quando quiseram escolher alguém, Davi. Lembra de Davi? Que quando Saul estava lá todo endemoniado, todo problemático, e quantas pessoas você conhece assim? Quantas pessoas você conhece com o espírito de Saul, endemoniado, problemático, o Espírito Santo de Deus já se afastou dele. Aí Deus fala, ele chega: quem é que pode me ajudar? Aí um homem que está do lado de Saul fala assim: eu conheço um jovem. Aí ele dá 7 características a Davi: jovem, valente, homem de guerra, sisudo em palavras, sabe tocar. E no final ainda fala assim, o melhor de todos, ele bota a cereja no bolo de Davi, fala assim: e o Senhor é com ele. Aleluia. Obrigado, Deus. Está lá. Jovem, valente, homem de guerra, sisudo em palavras. E aí quando Davi se aproxima de Saul já sente algo diferente. Quando ele toca a sua harpa, Saul já sente algo diferente na vida, porque alguém com um espírito excelente se aproximou de Saul. Meu Deus. Agora você conhece gente endemoniada, gente que só traz problemas, só tem dificuldade, e quando você está perto dele, o problema não acaba. Tem que acabar. Em nome de Jesus. Porque Deus te chamou como sal da terra. E ele diz: se o sal vier a ser insípido, ou seja, sem gosto nenhum, o que faz? Para ser pisado pelos homens. Lançam fora. Vós sois o quê? E a luz? Luz de onde? Ué, não é luz da igreja, não? Deus te chamou para ser luz na igreja? Igreja, Deus te chamou para ser luz na igreja? Não, Deus te chamou para ser luz lá fora. Eita, Jeová. E ele não fala, ele explica: não se acende uma candeia, ou seja, não se acende uma lâmpada embaixo da mesa.
porque não vai adiantar de nada. Quem já foi em festa de aniversário viu que naqueles enfeites, bota aquela luz embaixo da mesa, só faz aquela iluminaçãozinha lá, fica até bonitinho, mas não ilumina nada. Oh, Deus. Agora pega a luz, bota lá no alto, ela ilumina toda a casa. Pode ser a luz, a tua luz pode ser pequenininha, mas quando bota lá no alto, meu irmão, ilumina tudo que está perto de você. Eu já fiz a experiência, eu estava subindo um monte, meu Deus, aí eu com a lanterninha pequenininha, eu falei, eu vou apagar essa luz aqui, vou ver o que vai acontecer. Quando eu apaguei a luz, meu irmão, não demorou 2 segundos, eu tinha que acender de novo. Falei, não enxergo nada. A lanterna era desse tamanho, mas quando eu acendi aquela lanterna, eu falei, meu Deus. Aí eu entendi do Senhor. A lanterna, se eu acendesse aqui, você ia falar, isso aí não ilumina nada. Mas num lugar de escuridão, aquela lanterninha iluminava tudo, que eu conseguia enxergar o caminho. Meu Deus. Ei, a tua bateria pode até estar fraca, mas se a tua lanterna ainda tem uma luzinha, meu irmão, ela vai iluminar o lugar da escuridão. Mas tem gente que dá a voz ao inimigo e diz, a tua bateria está fraca, não vai para a igreja hoje porque não vai adiantar de nada. Vai adiantar sim, porque aqui é lugar de recarregar a bateria. Aqui a tomada nem 220, é 440, sei lá, porque quando você conecta a tomada com Jesus, meu irmão, vem um negócio lá do céu sobre a tua vida, que te enche você a semana inteira, tá? E aí, nós entramos no chamado de Josué, e agora vamos para a consagração de Josué. Você pensa que Josué foi chamado no capítulo 1? Não. Então você já viu que Josué foi chamado lá em Êxodo. A gente lê, acha, Deus chamou Josué, não. Deus deu a tarefa a Josué no capítulo 1, mas ele já tinha chamado lá em Êxodo, no capítulo 17. Entendeu agora? A gente quer que Deus chegue para nós e fale assim, Deus, resolve aí, me chama logo para fazer isso. Não, Deus não vai te colocar para fazer isso agora, Ele vai te chamar primeiro e vai te preparar. Ou tu acha que todas as guerras que Josué e Moisés enfrentaram não era porque viria guerra maiores, viria coisas maiores. E aí, um dos feitos de Josué, tranquilo, é que ele é colocado como espia. Né? Chamam a ele, Moisés chama ele como espia, vai lá para Jericó. Não foi isso? Vai lá para Jericó para espiar a terra. Vai ele, Caleb e mais quanto? Mais 10, que a Bíblia nem fala o nome. Não. Vai ele, Caleb, mais. E Deus não, porque a Bíblia não fala nem o nome. Mencionou o nome deles? Por quê? A única coisa que Deus fala é que eles morreram no deserto. Morreram no deserto. Os 10 que foram junto com Josué e Caleb morreram no deserto. Então, quando eles chegam lá, ele olha a terra e vê que a promessa que Deus fez é boa para eles. Ei, às vezes Deus está botando promessa na tua vida e está te apresentando a terra. Só que ao invés de você olhar a terra, você está olhando o gigante, você está olhando o problema, você está olhando a dificuldade. Ih, não vou conseguir. Aquele concurso é difícil. Vou passar não. Você está olhando a dificuldade, você tem que olhar o que Deus prometeu para a tua vida. Pode ser que você não passou naquele concurso, mas Deus tem coisa maior para você. E acho que tu não pegou não. Deus manda dizer para você, se você não passou nesse emprego, nessa entrevista de emprego, é porque Deus tem um emprego melhor para você. Ah, mas eu botei um currículo naquela grande empresa que eu sonhava. Eu tinha uma vontade tremenda de trabalhar na Gerdau. Eu tinha. Aí botei o currículo lá na Gerdau. Meu Deus, eu fiquei alegre. Me chamaram para uma entrevista. Só tinha uma vaga. Chamaram 3 pessoas. Um cabra não foi. Vai eu lá para dentro de Itaguaí. Eu entrei num lugar que eu nem sei. Até hoje eu não sei de novo, tá?
Eu sei que eu passei em cima de uma ponte com a linha do trem, que o ônibus tinha me deixado longe, e eu fui caminhando e cheguei naquela entrevista lá para trabalhar na Gerdau. Eu cheguei lá, quando eu olhei só tinha um cara do meu lado. Opa, tem 50%. Porque a agência tinha me falado que ia mandar 3 pessoas, eu e mais 2. Eu cheguei lá, só tinha 2. Pergunta, eu trabalhei na Gerdau? Eu tinha má vontade. Eu queria trabalhar lá. E eu me frustrei naquela hora. Falei, meu Deus, eu vim de tão longe achando que eu ia sair daqui vitorioso. Eu sei que o cara que estava ali do meu lado tinha mais de 5 anos de experiência a mais do que eu. Eu sei, mas a tua promessa está sobre mim. Aí Deus fala para mim assim, mas não é ali que eu te quero. Você não vai trabalhar longe não, você vai trabalhar num lugar melhor. Mas Deus, é aquilo que eu quero. Presta atenção, ei, olha para mim aqui agora, olha. Às vezes a gente quer coisas que Deus não preparou para a gente. Não pegou não. Oh Deus. Às vezes a gente quer namorado que Deus não preparou pra gente. A gente quer namorada que Deus não preparou pra gente. E a gente quer aquela bendita, a gente quer aquele bendito. Né? Meu Deus! Aquela varoa que entra na igreja e fala, meu Deus, é essa? Aí Deus fala, não, não é essa não. É melhor. E a gente quer aquela. Aí Deus fala, quer? Tem, ainda pergunta para você, né? Assim, tem certeza que você quer esta? Se Deus perguntar para você, tem certeza que você quer esta? Meu irmão, fala assim, não, não é essa. É o que tu queres, Senhor. Igual o povo da decisão aqui, ó. Não, Senhor, é o que tu queres. Toma a decisão aí, Jesus. Não é assim? Eita ferro. Porque a gente às vezes quer coisas grandes, mas a gente tem que estar colado com Deus. Quando a gente está junto com Deus, aí eu posso dizer para você. Eu vou aqui pincelar rapidinho, com até mesmo por causa do horário. A pastora vivenciou isso na minha vida. Eu e a minha esposa, depois de alguns anos, fui trabalhar numa multinacional. Fui trabalhar na Souza Cruz. Era uma multinacional, trabalhei lá 5 anos. 5 não, 6 anos. Eu ganhava muito bem. Minha esposa sabe disso. E aí, nós combinamos de casar. Vamos casar, eu e Mônica. Não é, Mônica? Vamos casar. A gente marcou para casar em setembro, não foi isso? Setembro. Em junho eu fui demitido. Lembra aquele plano Collor, aquele plano doido do Collor? E pegou o dinheiro de todo mundo? Eu não sei se vocês não lembram disso, mas Collor pegou o dinheiro de todo mundo. Catou, pegou o dinheiro de todo mundo. Quem tinha dinheiro no banco? Teve amigos meus na empresa que pegou a arma para se suicidar. O cara tinha muito dinheiro guardado no banco, o governo foi lá e pegou tudo para ele. E aí, fiquei desempregado. Tinha marcado para outubro, fiquei desempregado. Eu falei, meu Deus, e agora? Para setembro, eu falei, vamos cancelar. Daí levou mais 7 anos. Até que a minha digníssima irmã Josélia, né? Num dia, a gente passando a situação da empresa, aquela mulher usada por Deus, a minha irmã. Meu Deus, Deus abençoe a vida dela. E ela falou assim, Deus manda dizer para você, marca a data do casamento. Foi assim ou não foi, irmão? Estou mentindo? Marca a data do casamento. Se você marcar a data do casamento, Deus vai te abençoar. Se você, enquanto você estiver enrolando, ei, presta atenção. Enquanto você estiver enrolando, não vai, meninas, presta atenção nesse seu namorado. Enquanto ele estiver falando, não está dando, tem que dar. É problema dele. Ele que se vira, ele vai vender picolé na praia, ele vai fazer catar latinha de refrigerante, aí você vai ver com quem é o homem que tu está casando. Eita Deus. E para a mulher também, tá? Para o homem que olhar para a mulher também. Então, Deus falou, marca a data do casamento.
Aí a gente de doideira falou, vamos marcar. Aí marcamos a data do casamento, no dia 3 de dezembro, 3 de janeiro. 3 de janeiro, vamos casar, 3 de janeiro. Dinheiro para casar, quanto tem? Nada. Quanto a gente tinha, Mônica? Nada, zero. A gente não tem nada para casar, não tem dinheiro para casar. Então vamos fazer assim, vamos juntar dinheiro, vamos casar só no cartório. Foi isso ou não foi, pastor? Vamos casar só no cartório. Vou casar no cartório, não tô nem aí. A gente tem que casar. E morar onde? Não sei, vamos alugar. Desempregado, né, Mônica? Vamos alugar. Como alugar desempregado? Vamos alugar. Você é meu vizinho. A minha mãe, faz uma casa aqui atrás. Não. A gente aprendeu isso, né, Mônica? É isso aí. Não. A mãe dela, faz uma casa aqui em cima. Não. Vamos alugar. Aí alugamos aquela casa lá na Silvio Costa, número 54, casa 3. É verdade. Casa 4, obrigado. Silvio Costa, 54, casa 4. Fomos morar lá. Aí, no dia do casamento, quando a gente começou a falar, vamos nos casar. Quantos anos você tem, Samuel? 11 anos. Samuel, pela nossa pressa do casamento, hoje ele teria 21 anos. Porque foram falar para a Mônica que ela estava casando com pressa porque ela estava grávida. Ô, língua. Sério? Eu estou contando aqui para você ver como é que o inimigo começa a falar. Tu está casando agora essas pressas todas porque tu está grávida. Meu Deus, é assim. Ô, língua. Samuel tem 10 anos, era para ele ter 21. A velha te matou, né? 11 anos, era para ele ter 21. Obrigado. 11 anos, de vez em quando eu erro, boto sempre o número par. Mas tá bom, ele sabe. Era para ele ter 21. Então você tem que entender isso. Coloca as coisas de Deus para a tua vida. E nós, o que nós fizemos? Vamos casar, meu amado irmão. A história é longa, aí é bastante coisa que Deus começou a fazer. O que aconteceu? Vi no casamento dele, eu estava lá. Que? Nós ganhamos foi tudo. Gente, eu fui madrinha do casamento. Não, eu vou falar do colchão. Do colchão vocês sabem, né? Esse colchão, meu Deus do céu. Esse colchão, porque ninguém quer voltar na lua de mel e dormir no estrado, né? Meu Deus do céu, é terrível. Aí nós ganhamos tudo. Olha, nós ganhamos festa, nós ganhamos salão, nós ganhamos tudo. Tudo. Não tinha dinheiro para. A Fátima lembra disso, lembra, Fátima? A gente não tinha o dinheiro para pagar a menina que fritou o salgadinho lá no salão de festa ali na Rua Uron. A nossa festa foi lá. Nós só não casamos na igreja, na nossa igreja lá, porque eu falei, pastora, se a minha família, que são de 16 irmãos, vir para a sua igreja, não vai caber. Só de irmão não cabe. A gente vai ter que casar em outro lugar maior. E a igreja batista lá ficou lotada, foi ou não foi? Lotada. A igreja batista lotou. Quem cantou foi a Fátima. A Fátima cantou lá no nosso casamento. Foi lindo. Ela que deu a nossa aliança, que já quebrou, a gente está comprando outra agora. Aí quebrou a aliança, nossa aliança está toda ruim. É a mesma aliança ainda, tá? Que a Fátima deu. Está com a gente. Então, aí deu tudo. Aí nós fomos. Eu estou lá na empresa, aí o meu patrão chega para mim e fala assim, Júlio, e aí? Vai casar? Eu vou casar, não sei o quê. E aí, a lua de mel, tu vai para onde? Para onde? Eu vou para casa, eu vou dormir em casa. Ele, não se preocupa não. Arruma um lugar aí que a gente paga a sua lua de mel. Oh, glória a Deus. Falei, como é que é? A gente vai pagar a sua lua de mel. Vamos para onde? A gente foi para Guarapari, no Espírito Santo. Meu Deus do céu, lua de mel foi lá. Lugar bonito, né? E aí aconteceu um fato lá que a gente conta até hoje, até engraçado. Nunca se esconda de ninguém, tá? Quando a gente chega lá no caso, na nossa noite, na nossa lua de mel, casamos, casamento lindo, abençoado, tudo. Esqueceram do noivo, né? Tem que contar essa, tá? Sempre o noivo sempre fica. Eu ia de 384 pro casamento, tá bom? Porque tinha 7 carros pra noiva, mas pro noivo largaram lá. Aí a mãe da Fátima teve que chamar o vizinho que foi de cueca, samba, canção me levar. Eu me lembro disso. Eu falei, esqueceram o noivo aqui que eu fui me arrumar na casa da mãe dela. Aí eu falei, dona Arminda, me esqueceram aqui, o casamento tá lá
justificar, porque naquela época